Peço que você abra sua Bíblia, por gentileza. A primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. A mensagem está baseada nos versículos 11 a 24, que eu lerei conforme a exposição prossegue. 1 de João, capítulo 3, versos 11 a 24. Os irmãos oraram intercedendo pela pregação e pelos corações. O assunto de hoje, ou o tópico, é dar a vida pelos irmãos. Dar a vida pelos irmãos. Na pregação anterior, domingo passado, nesta série de mensagens sobre mutualidade cristã, aprendemos sobre reciprocidade. A importância desse termo uns aos outros, que na língua grega é alelos. Implica, dentro do contexto em que aprendemos, João capítulo 3, a entrega sacrificial de Jesus em favor dos seus discípulos. Naquele momento em que o Senhor lava os pés aos discípulos. E no registro de João, dá-nos a entender que lava os pés até mesmo do seu traidor. É com base neste amor que nós aprendemos, então, que amar é a disposição diante da necessidade de alguém renunciar a si mesmo em favor da fé e bem-estar dos nossos irmãos. Novo mandamento vos dou, no sentido positivo, em que nós também não só não devemos não roubar, não furtar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar, mas também no sentido positivo, de sermos capazes de, diante da necessidade, renunciar a nós mesmos em favor da fé e bem-estar dos irmãos, que durante a nossa vida cristã, vocês verão que nem sempre isso é exigido. Mas caso for exigido, nós estejamos prontos a isso. Nós vimos também algumas atitudes simples, feitas de forma sincera, demonstram este amor mútuo, essa reciprocidade. E eu creio que você já deve ter feito isso essa semana. Orar, ligar para alguém, oferecer apoio, ouvir, atender quando eles chegam à igreja, visitar, abraçar, gastar tempo, assistir nas necessidades. Estas atitudes não requerem de nós nenhum sacrifício extenuante, como o sacrifício de Cristo na cruz. Então, sim, o mandamento é que nós sejamos capazes de autossacrifício em favor do outro, mas é evidente que nem sempre nós somos solicitados nesta intensidade. E que coisas simples como estas aqui revelam, sim, a nossa reciprocidade. Lembrando que o propósito dessa série e também da mensagem de hoje é lembrarmos da revitalização da prática do amor segundo Cristo. Revitalização da prática do amor segundo Cristo. E todas as igrejas evangélicas devem retomar este assunto sempre que possível. Este amor segundo Cristo, que é humilde, capaz de abrir mão de si mesmo, da sua glória, que é um amor sacrificial, recíproco e diz respeito a uma preocupação sincera. Preocupação sincera uns com os outros. E aqui, irmãos, um
quanto ao propósito, eu quero que vocês se lembrem o que nós aprendemos recentemente quanto à evangelização. A evangelização é descentralizada, ou seja, todos os membros da igreja são incumbidos dessa missão. Em termos comunitários, quando a gente fala de uns aos outros, de amor recíproco, implica em engajamento pessoal dentro do seu alcance de relacionamento e ministérios. Então, assim como a evangelização é descentralizada, não cabe apenas aos oficiais da igreja, o amor recíproco também é descentralizado. Cada um de vocês deve, dentro do seu alcance de relacionamento, manifestado. A nossa igreja trabalha com comissões, com sociedades internas. Então, cada relator, subrelator ou comissão pode ali manifestar um amor mútuo. Junta diaconal, conselho, SA, ULP, comissão de busca e todas as outras podem descentralizadamente manifestar essas ações que nós acabamos de citar aqui. Porque entre as principais características de uma igreja saudável estão a pregação fiel da palavra e o amor recíproco, segundo Jesus Cristo. Diante disto, o que nós temos aqui, versículos 11 a 24, o resumo do ensino é este que eu farei agora para vocês. Cristãos não nutrem ódio uns pelos outros. Nem um pouquinho, pastor? Nem um pouquinho. Cristãos não devem nutrir ódio uns pelos outros. Um coração regenerado por Cristo é capacitado a doar-se mutuamente se for necessário. Sofrer o dano, perdoar. E ainda, é na prática deste amor que a presença de Deus se manifesta em nós. Reiterando aquilo que o próprio João disse em João 13:35. Nisto conhecereis que sois todos os meus discípulos. Se mostrares amor uns para com os outros. Este é um resumo do nosso texto. Um pouco do contexto, queridos irmãos, antes de lermos, é que essa epístola foi escrita entre 86 e 90, ou seja, quase 30 anos após a ascensão de Jesus aos céus. A igreja já estava bem desenvolvida. E aqui nós perceberemos que falsos mestres começam a infiltrar-se, atacando a igreja com doutrinas e práticas contrárias à fé original. Não entrarei nesse assunto aqui hoje, mas esta carta, o João está fazendo uma defesa das bases do cristianismo, começando com a doutrina sobre a natureza de Cristo, passando pelo amor no sentido obediente, a obediência necessária, e o amor no sentido de assistência social. A igreja, pela influência de falsos mestres, estava caindo no pecado da apatia ou indiferença. Será que a nossa igreja também não pode correr este risco? Apático ou indiferentes? A ausência do amor prático em relação ao sofrimento e à necessidade dos irmãos da igreja. Então, este é o contexto. Falsos ensinos deterioram a prática cristã original. Então, o apóstolo João pastoreia a igreja, reforçando os fundamentos do que é ser cristão. Veja aqui, leia comigo versículos 10 e 11, 1 João 10 e 11, sobre o contexto. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Bem duro essa palavra. Todo aquele que não pratica justiça, significa mandamento aqui, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão.
Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João, portanto, retoma a elementos fundamentais aprendidos pelos apóstolos, porque a igreja estava sendo atacada com falsas doutrinas. Este é o fundamento do ser cristão, que vos amemos uns aos outros. Sendo assim, nesta sessão, essa sessão é a última da carta, do capítulo 3 até o 5, o apóstolo ensina como vivem os filhos de Deus. Você quer saber se é um filho de Deus, uma filha de Deus? Faça o teste, examine se você tem essas disposições. Os filhos de Deus refletem através da obediência ao mandamento, que é o que nós veremos hoje. Um teste objetivo para saber se somos ou não cristãos, se nascemos ou não de Deus, é este: se obedecemos o mandamento. E o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, crer em Jesus e amar o próximo. Entremos aqui no texto, versículos 11 a 13. A mensagem é que nos amemos uns aos outros. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Primeiro ponto. João retoma o ensino fundamental de Jesus, o amor mútuo. Isso não deve ser demovido da nossa prática cristã. Em segundo lugar, ele começa aqui falando qual é a atitude do mundo, citando Caim. Caim, queridos irmãos, é o antítipo de Cristo, é o contrário de Cristo. Representa o mundo em oposição a Deus e as intenções contrárias. Caim e Abel representam as duas linhagens, a reprovada e a eleita. E estas duas linhagens estão em pleno desenvolvimento atualmente. As duas estão crescendo. Aqueles que amam a Deus e aqueles que estão em oposição a Deus. Caim, portanto, representa o amor e a forma que o mundo age. Por isso diz no versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque o mundo é procedente de Caim e a sua linhagem. E na igreja de Cristo, não há descendentes de Caim. Só há descendentes de Abel, filhos da promessa. Na verdade, Abel foi morto, Sete, que é o seu descendente, que supre a linhagem. Sete, tá bom? Então, queridos irmãos, nós temos aqui o primeiro fratricídio, irmão matando irmão. Eu me lembro de um momento que eu fiquei muito chocado, de colegas cujo irmão matou o outro. Estava drogado, aqui embaixo no carrozinho. Não vou falar o nome. Mas um deles estava drogado, porque o outro estava demorando no banheiro. Estourou a porta e assassinou seu irmão. Preste atenção nisso, queridos. Onde o ódio é alimentado, ali há um potencial assassino. Veja só como isso é grave. Onde o ódio é alimentado, ali há um potencial assassino. Eu me lembro, dando aula de sociologia sobre o artigo 5º da Constituição, são os direitos fundamentais. Um aluno voltou-se para mim e disse, professor, eu acho que deveria ter um artigo aqui que está faltando. Falou, fala miserável, qual é? Ele disse, todo mundo deveria ter direito a matar pelo menos uma pessoa. E eu disse, e se essa pessoa fosse você? O que ele expressou, na verdade, é o que está no coração do mundo. Ódio,
rancor, alimentando amargura. E aqui, portanto, é o que João está dizendo. Se você alimenta ódio, mágoa contra alguém, na verdade você está alimentando um potencial assassino. Isso não combina com aqueles que são regenerados segundo a linguagem de 7 em Cristo Jesus. Diante disso, irmãos, algumas aplicações. João explica isto e para então entrar naquilo que eu chamo de aplicações. A primeira aplicação, os versículos 13 a 15. Versículo 14 e 15, desculpa. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Como eu disse, o mundo, assim como seu cabeça, Satanás, odiará os cristãos. Não importa a circunstância, você será odiado. Você pode manifestar amor, pode ser obediente ao mandamento. Jesus disse isso aos seus discípulos. Assim como me odiarão a vós também. Não tem negócio. O mundo os odiará. Ponto final. Isso é difícil de ouvir, né? É difícil de suportar. Mas não deve nos surpreender. O que João está dizendo é que nós não somos mais orientados pelo ódio típico do mundanismo. Isso não rege mais as nossas emoções. Não alimente ódio contra o seu irmão, seu familiar, ainda que ele tenha feito muito mal a você. Porque você está alimentando um potencial assassino. Mas você não faz mais parte da linhagem de Caim. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos desarraigou deste mundo perverso para estarmos em Cristo. E é isso que diz o versículo 15. O versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos e aquele que não ama permanece na morte. Jesus afirmou que seus discípulos se distinguem pelo amor recíproco e aqui afirma que os regenerados, palavra técnica da teologia, aqueles que nasceram de novo pelo Espírito, passaram da morte para a vida. O amor é a norma que permeia as nossas relações. Nós devemos examinar se há evidências deste amor em nós, a fim de assegurarmos a certeza da nossa salvação. Há pessoas que se ufanam de amar a Deus. Há pessoas que enganosamente afirmam ter certeza da sua salvação, mas andam no pecado. O conselho do seu coração segue Caim. Sendo assim, ele não ouviu a Deus e não o conheceu. E não pode agradar. Então, nesta primeira aplicação, queridos, um coração regenerado em Cristo é capacitado a doar-se mutuamente se for necessário. Sofrer dano, perdoar. E o amor é enorme nas nossas relações. Outra aplicação, nos versículos 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O mundanismo repete a ladainha sobre o amor. Eles têm amor nas músicas, está falando de amor nos filmes, mas eles geralmente confundem amor com promiscuidade. Confundem amor com permissividade. Tudo é válido, tudo pode.
confundem o amor com tolerância ao pecado, desvinculando amor e justiça. Também entende que o amor é ligado aos interesses somente. Este é o amor do mundo. E nós vemos aqui, queridos, que o modelo de amor dos discípulos é o próprio Senhor Jesus. Nisto conhecemos o amor, versículo 16, que Cristo deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a vida por nossos irmãos. Esta é a essência do Evangelho, a oferta substitutiva de Cristo em favor dos seus discípulos sacrificialmente. Todos nós fomos chamados para ser Cristos aqui? Não. Como eu disse e reitero, nem sempre você será chamado a entregar a sua vida ao alto sacrifício. Se isso for exigido, que o Senhor te dará condições. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, lavando os pés aos discípulos. Assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura mesmo humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Este é o Evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não merece. A sua consciência te diz culpado. Sim, e você é. Diz que você encontrará-se com Deus no tribunal de Cristo e será condenado, a sua consciência diz isso. Mas Cristo morreu para que os seus pecados fossem cancelados. O amor de Cristo é substitutivo, humilde. Então, o mundanismo repete aquela velha ladainha. E diz o texto: nisto conhecemos o amor, versículo 16. Versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não havemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui é o teste do amor social. E agora também dá o contexto. Havia na igreja, no primeiro século, a maioria de pessoas de classe, vamos usar essa palavra, classe baixa, em termos financeiros, classe social. Mas havia também aqueles que tinham posses. O que João está dizendo é que aqueles que tinham condições e fechavam seu coração incorriam em pecado, quebravam o mandamento. Eles amavam de boca. Eu preciso de ti, querido irmão. Mas precisou, eu atravesso a rua. Eu atravesso a rua. Como alguém da história que vocês já ouviram um dia na Bíblia. Você não é o Messias. Fique tranquilo quanto a isso. Mas é isso que João está dizendo. Caso seja preciso e você tenha condições. E o que nos impede de agir assim? Não sei como foi os pequenos grupos aí do Isaac, lá na casa da Gi, mas lá no Evangelista o bicho pegou. Foi pergunta em cima de pergunta. Isso. Foi muito abençoado. E uma das colocações que nós trabalhamos foi essa. O que te impede de sacrificar-se em favor do outro? Algumas respostas. Amor próprio. Interesses pessoais. Medo de ser enganado. Mas eu vou ser enganado. Ser feito de besta. Desculpa a palavra do senhor. Medo de ter prejuízo. Ou medo de ter servido em vão. A pessoa não vai mudar, não vai adiantar nada mesmo.
Esses medos permeiam o seu coração? Esses tipos de medos são barreiras que nos impedem de amar. Por isso, João diz no capítulo 4, que o amor lança fora o medo. João, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito aqui é amor completo, íntegro. Ora, o medo produz tormento. Todos esses tormentos que eu falei para vocês aqui. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, uma das principais barreiras é o medo. E o medo de tomar algum tipo de prejuízo. Mas se essa barreira for vencida, você experimentará como o amor de Jesus traz contentamento e paz. Amar uns aos outros é uma ordem, não é um sentimento. Então, se você não roubar, não matar, honrar pai e mãe, não dizer falso testemunho, não cobiçar, você está amando o próximo no sentido negativo. Mas no sentido positivo, quando ele tiver necessidade, você ser capaz de abrir mão de si, vencendo o medo. Um exemplo que eu dei no pequeno grupo, nas reuniões de sexta-feira nas casas, é que eu tive algumas experiências, esbocei uma apostila. O nome da apostila é Como Qualquer Pessoa Pode Ajudar um Dependente Químico. Qualquer um de vocês aqui. E o item 1 da apostila é: se eu não morrer na cruz de Cristo, esqueça os outros passos. Mas se eu morrer com Cristo, dê os próximos passos porque você conseguirá. Esta é a condição básica. Se nós nascemos de Deus, nós somos habilitados com o amor de Deus. Somos capacitados à disposição de sacrificar-se em favor do irmão quando for necessário. Nem todos são dignos de sofrer em favor do outro. Mas se for, Deus os capacitará. E por último, irmãos, me permita que não trabalhar com vocês o versículos 19 a 22, que é um pouco complexo, por causa do nosso tempo e o nosso foco. Mas, para aliviar a consciência dos irmãos, aqui João fala sobre a consciência, de como Deus trabalha na nossa consciência, e eu sigo aqui hoje a interpretação dos reformários, ainda que tenha uma dificuldade de organizar essas ideias na minha mente. O que diz esse versículo? Se a tua consciência te mostra que você está culpado, tenha certeza que você realmente está, muitas vezes. E que no tribunal de Deus você não vai escapar. A melhor maneira é você agir conforme uma boa consciência em Deus, arrepender-se e voltar, porque Ele vai atender sua oração. Bom, último tópico aqui é versículos 23 e 24, a aplicação que João faz. Ora, o seu mandamento é este. Lembra, nós estamos vendo, ao invés de odiar, praticar o amor. Ora, o seu mandamento é este, e creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Você percebe que João está falando alguma mensagem nova? Está se aprofundando na doutrina? Nas doutrinas aí complexas? Não. Ele está falando daquilo que é elementar. A mensagem central deve ser constantemente retomada. O amor, fé em Jesus e amor a Deus. Falsos mestres negavam que Jesus era Cristo
negavam que ele era o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado. Esse é um problema doutrinário na carta. O dualismo talvez ali pregue nós. Eles entendiam que o corpo não tem muita importância, portanto, vocês podem pecar, não fica preocupado se o seu irmão está com necessidade, que isso é tudo a ver com o corpo. Não se preocupe com isso. João está combatendo essa heresia. E deste erro, negavam o amor recíproco, a mutualidade. Eles negavam o mandamento central na fé cristã. E João repete que a obediência aos mandamentos é evidência de que estamos em Deus. Ora, versículo 23, o seu mandamento é este, que é um mandamento só em duas partes. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento. Fé em Jesus e amor mútuo. Como eu sei se eu tenho realmente fé em Jesus? Se você perguntar para as pessoas aqui na rua, fazemos uma enquete. Você ama Jesus? Amo. Você ama o próximo? Ou? Ninguém vai dizer que isso aqui não pratica isso. Mas como é que nós sabemos? Nesta carta, amar a Jesus e obedecer o mandamento significa abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Ele diz nessa carta, aquele que pratica o pecado não está em Deus. Aqui, quando diz prática do pecado, significa insistência, má intenção. Porque todos nós pecamos voluntariamente e involuntariamente. Se nós pecarmos, ele diz, é fiel e justo para nos purificar. Mas aqueles que vivem intencionalmente no pecado não viram nem amaram a Deus. Abandono do pecado. Obediência ao mandamento. Muitas pessoas dizem, eu amo a Deus, amo a Jesus, não preciso ir para a igreja para mostrar isso. Fala muito bem. Quais são os mandamentos? E aí você me pegou, hein? Sei mais ou menos. E mostre se você cumpre esses mandamentos. Não. Portanto, esta fé é falsa. Jesus diz que pelo fruto conheceremos a árvore. Pelo fruto conheceremos a árvore. O que o João está dizendo é que há esta evidência que deve florescer na vida de cada um dos cristãos. Fé salvadora real em Jesus e amor recíproco. No caso aqui, obediência ao mandamento e, caso for necessário, atendimento e assistência. Em termos individuais. Mas a nossa igreja tem manifestado esses frutos? Fé em Jesus, como ele prevê, e amor recíproco. Nós temos evangelizado, pessoas têm vindo, mas é necessária a segunda parte. Estarmos prontos para sermos uma igreja conforme Cristo, para sermos uma incubadora saudável, onde cristãos se desenvolvem na fé. Que esta semana que entrará, a partir de hoje, essas palavras possam, mais uma vez, marcar as suas relações, a sua consciência, alegrando o coração, mas também constrangendo a prática do mandamento. Que o Senhor Deus os ajude. Amém.
sei que vive estás e um dia